Já entra e já fala? Alô, som. Tem que segurar, não? Olá, tudo bem? Tá um pouquinho baixo, eu acho. Gravando. A minha opinião sobre esse tema abordado. É isso que eu penso. Sou totalmente a favor. Com relação a isso, eu não concordo. deu pra... Eu sou a favor. Não acho justo, né? Precisa melhorar muito. Isso é o nosso Brasil. Só isso. Ficou mais ou menos. Dados, fatos, pesquisa, informação, notícias. O tempo todo somos levados a nos posicionar, a ter o nosso ponto de vista, a dar a nossa opinião sobre os mais variados assuntos. Para entender melhor o que é uma opinião, a gente precisa diferenciar fato de opinião. Tem coisas que são fatos, né? E tem coisas que são matéria de opinião. Dia 13 de março de 2013, o conclave de cardeais reunidos lá em Roma elegeu um novo Papa, o Francisco I. Isso é fato, né? Ninguém pode achar que sim ou que não. Frente a essa eleição, eu posso dar a minha opinião. Foi uma boa escolha? Não foi uma boa escolha. Opinião é só eu expressar o meu juízo de valor. É bom ou é ruim? Para nós construirmos um Brasil, um futuro melhor, temos que começar com a educação. Esta é uma opinião, né? Isto é uma posição dele. Só que ele não argumenta, não tem argumento, não aparece argumento. Se eu quero mesmo expressar a minha opinião, né, convencer alguém de que ela é a melhor, eu preciso argumentar, dar razões. Argumentar é elencar considerações que sustentem o seu ponto de vista. Quanto mais razões você encontrar, mais forte e convincente será a sua argumentação. A primeira coisa para eu poder sustentar bem uma ideia é eu ter clareza da ideia que eu estou, de alguma forma, defendendo. Depois eu tenho que procurar argumentos. Tem estudos que, de alguma forma, comprovam o que eu estou querendo dizer. Vendo pesquisas, nós temos um nível de escolaridade até maior que os homens. Tem algum exemplo, né, que eu posso usar que comprovam que eu estou certo, que a minha posição está certa? Eu acho que o que aconteceu com o cigarro deveria acontecer com a bebida alcoólica, proibindo definitivamente, porque isso é um mal que afeta, acredito eu, que a mais de 50% da população brasileira. Aquela ideia de causa e efeito. Eu acho que deve melhorar a visão do turismo no Brasil. O turismo vai dar muito dinheiro para as pessoas. Futuramente, nós temos muitos eventos em vista. Tudo isso pode ajudar a construir uma boa argumentação. Deve estimular a andar de bicicleta porque é exercício cardiovascular, exercício de resistência, além de agilizar o processo de ir e vir, de repente contribui com o meio ambiente. Ele usa alguns argumentos bem consistentes, né? Bem racionais. São 3 ordens de argumento bastante convincentes. Faz bem para a saúde, facilita o trânsito e faz bem ao meio ambiente. Argumentos subjetivos têm a ver mais com as experiências pessoais. É um barulho que ninguém aguenta de carro, de igreja. Tem criança, a gente quer descansar fim de semana, entendeu? Quer assistir uma televisão, um filme, não dá, não tem como. Então a gente fica a cabeça desse tamanho. Ela está reclamando, ela está num desabafo. E ao mesmo tempo que ela dá razões, ela também transmite ali uma emoção. Não dá, é insuportável, não dá. Né? Então eu acho que isso pode tornar ali, né, a argumentação um pouco mais eficaz também. Já argumentos racionais estão relacionados a exercícios de lógica e racionalidade. As firmas que são faladas aqui, tem aqui no Brasil, que 5% delas têm que dar oportunidade para ex-presidiário, não dão oportunidade. Eu queria saber o porquê. Isso é um argumento bastante forte, né? Uma lei que não está sendo cumprida. Argumento racional. Quando há diferentes pontos de vista sobre uma mesma questão, estamos diante de um assunto polêmico, como a pena de morte no Brasil. Eu vivo trancada dentro da minha casa, eu tenho idade, eu tenho medo de andar na rua, eu já fui assaltada,
Tem que ter pena de morte, sim, porque a bandidagem está demais. Ela relata a quantidade de violência que ela já sofreu, então ela lança a mão das experiências próprias, né? Portanto, os argumentos são mais subjetivos. A pena de morte seria muito necessária no Brasil. Está na Bíblia, assim, cortar o mal pela raiz. Um argumento mais religioso, um argumento de princípio. Supostamente, se você comete uma violência, então corte o mal para a raiz para você não ter chance, né, de cometer o segundo. É isso que ela está querendo dizer. Quando se pensa na pena de morte, você está pensando no problema. E eu acredito que devemos combater isso antes que chegue no problema, a causa. Ele usa um argumento de causa muito interessante. Quer dizer, é preciso evitar o crime e não aumentar a punição do crime. É isso que está por trás do argumento dele. Quem é você para dar o direito de uma pessoa deve morrer ou não? Porque, no caso, você tirando a vida de uma pessoa que tirou a vida de outra, você vai estar agindo da mesma forma que ela. Usar o seguinte argumento. Quando você submete alguém à pena de morte, você está fazendo, na verdade, quase que cometendo o mesmo crime. Muitas vezes essa pena de morte pode ceifar a vida de um inocente ou alguém que não foi julgado devidamente, que não teve as condições que muita gente tem. Um outro argumento que bastante utilizado e que tem uma certa eficácia é dizer que você pode condenar um inocente. Essas pessoas utilizaram de parte a parte, tanto quem foi favorável quanto quem foi contrário, argumentos que circulam bastante, né? Agora você pode perguntar, bom, a força de um argumento, ela pode ser medida pela chance de convencer, muitas vezes, né? Ou pelo grau de racionalidade. Se você for usar como critério o grau de racionalidade, de lógica, de razão, evidentemente quem está lançando mão de um argumento de vivência mais pessoal ou de um princípio, por exemplo, religioso, em tese teria uma argumentação mais frágil. Mas, se a gente for levar em conta um outro critério para avaliar o argumento, que é a capacidade de convencer, né, a gente sempre argumenta para convencer o outro. Então, esses podem ser argumentos bastante consistentes. Na hora de escrever sua opinião e comentários, a estratégia é a mesma. O filósofo Luiz Felipe Pondé escreve artigos de opinião para um dos maiores jornais do país. Você pega uma ideia e você parte daquela ideia. Aí você descreve a ideia, depois de escrever a ideia, você chama um ou dois autores que serve para a sua argumentação. Vai te dar fundamentação, vai te dar reconhecimento, legitimidade para fazer o que você quer fazer. Eu uso muitas imagens, descrever imagens de filme, ou descrever fatos da rua, pessoas que você vê fazendo coisas na rua. Então, tem um momento um pouco dramatúrgico, onde você gasta umas linhas descrevendo a cena que depois você vai usar no comentário. Esse é um pouco o meu perfil. Minha argumentação, ela sempre vem de um repertório filosófico para discutir o cotidiano. Ter opinião, saber argumentar, ajuda a pessoa a se posicionar no mundo, a construir os seus valores. É um exercício de cidadania. Eu tenho muita informação, mas nem toda a informação é confiável, é boa. E eu tenho acesso a muitas opiniões também, mas nem sempre essas opiniões também são confiáveis, são aprofundadas ou não. Daí a ideia de que eu tenho que desenvolver uma autonomia para encontrar informação e para desenvolver a minha opinião frente, né, às coisas que acontecem no mundo. Tem tudo a ver com a possibilidade de um exercício mais pleno da cidadania. Obrigada.